Diferenciar transtorno mental de obsessão é uma situação bastante delicada. Delicado, primeiro, dizemos, pela nossa falta de aprofundamento teórico em torno da temática da obsessão. Hoje, se nós colocarmos na internet sintomas de obsessão ou sintomas de mediunidade, nós teremos muitas colocações, estudos superficiais, abordagens que não condizem com o olhar da doutrina espírita. Quando nós tentamos relacionar os transtornos mentais com os processos obsessivos, nós precisaríamos ter com muita clareza quais são os transtornos mentais e com muita clareza quais são os quadros obsessivos e os sintomas obsessivos, para podermos pensar o diálogo entre essas duas situações. Então isso nos faz, primeiro, afirmarmos a importância de nós espíritas, quando nos encontramos no atendimento fraterno, quando fazemos algum tipo de exposição ou de algum estudo, nos debruçarmos sobre os elementos da psiquiatria e da psicologia. Eu preciso entender um diagnóstico de depressão, um diagnóstico de ansiedade, de pânico, para daí conseguir levantar hipóteses do que possa ser o transtorno mental e do que possa ser o processo obsessivo. Eu preciso também ter um aprofundamento a respeito dos sintomas obsessivos. Manuel Filomeno de Miranda, quando começou a escrever suas obras na década de 80, nos 2 primeiros livros ele faz um prólogo, uma introdução a respeito do que é obsessão, a respeito dos sintomas de obsessão, do tratamento, da desobsessão, elementos muito importantes para os nossos estudos, obviamente composto ou presente em todas as suas obras. Mas nós queremos ressaltar uma obra de Joana de Ângeles chamada Encontro com a Paz e a Saúde, aonde ela faz uma definição de modo muito preciso a respeito do que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, os sintomas que estão presentes em cada um desses quadros e a proposta terapêutica para cada uma dessas situações. Então precisamos estudar um pouco mais para entender aonde nós estamos vendo sintomas obsessivos e onde nós estamos vendo sintomas de transtornos mentais. Mas a grande questão que permeia esse diálogo é entendermos que o mesmo sintoma de um determinado transtorno mental, ele também pode ser sintoma de um processo obsessivo. O que quer nos dizer que não há uma linha que defina onde começa um e onde termina outro. Porque o estado de uma ansiedade exacerbada, de uma angústia ou de pensamentos intrusivos, ele pode ser sintoma para transtornos obsessivos ou ser sintoma para transtornos mentais. E mais do que isso, Bezerra de Menezes responde a Ivone Pereira, se não me falha a memória, no livro Reflexões sobre a Mediunidade. Ele faz uma descrição, Ivone Pereira pergunta sobre os casos dos transtornos mentais com causas orgânicas ou não causas orgânicas, físicas, e ele fala do caso do ressentimento. E a sua descrição é de que a pessoa ela terá sintomas de um obsidiado, mas, afirma ele é obsidiado, senão por si mesmo. Então esse sujeito do ressentimento, o sujeito da culpa, ele vai ter sintomas de obsessão, mas na verdade o que ele vive é o que nós no meio espírita chamaríamos de auto-obsessão ou então de transtornos mentais, porque a auto-obsessão seriam então os transtornos mentais. A sintomática é de um obsidiado, porém obsidiado por si mesmo. Então com isso nós verificamos que não há uma linha que defina o que seja transtorno mental e o que seja processo obsessivo. Nunca nós vamos conseguir com segurança definir uma coisa e outra. E mais do que isso, além de permear os sintomas, além de o mesmo sintoma ser uma coisa ou outra, na grande maioria dos casos, eles coabitam. Porque uma pessoa num quadro complexo, como uma depressão profunda que ouve vozes de comando dizendo para se matar, o sujeito da esquizofrenia, na sua maioria, pelo que temos estudado, são espíritos comprometidos com ações graves no passado. Se são espíritos comprometidos com ações graves no passado, muito provavelmente feriram pessoas, machucaram, atrapalharam-se nas suas escolhas e nas escolhas dos outros.
Sendo assim, muito provavelmente eles terão também processos obsessivos. E nós teremos aí os quadros de transtornos mentais com processos obsessivos. E vejamos que todo o transtorno mental, em sendo um desequilíbrio da alma, gera um estado vibratório negativo que abre as portas para a influência espiritual. Então, nós temos os transtornos mentais e, por consequência, as influências espirituais, e nós temos as influências espirituais e também os transtornos mentais coabitando. A grande questão quando nós discutimos sobre a interface entre um e outro não é querer diagnosticar, até porque hoje eu posso olhar um quadro e ter certeza de que ele é um quadro de simples influência espiritual. Mas Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles também afirmam que a grande e persistente influência espiritual sobre uma determinada pessoa pode gerar os quadros biológicos, os quadros físicos de transtorno mental, porque vão desorganizando o funcionamento cerebral e com isso se instalam os transtornos mentais. Então, uma coisa que agora pode ser definida de um modo, daqui a um ano pode ser definida de outro modo. Não é esse o nosso principal objetivo em termos do diagnóstico. Comum, na maioria dos casos, essas duas experiências coabitam. A nossa principal reflexão é a respeito do tratamento. Porque se nós temos as questões físicas e as questões mentais e espirituais em comunhão, então o tratamento deveria perpassar as questões físicas, as questões mentais e as questões espirituais. Todo sujeito num quadro de esquizofrenia, todo sujeito num quadro de depressão, de pânico, deveria se ater ao tratamento espiritual. Todo sujeito em processo obsessivo deveria fazer acompanhamento com psiquiatras, psicólogos ou demais profissionais da área da saúde mental.